Já no caso da evolução biológica e cultura humana, na evolução biológica, vai falar o quê? Sobre como a evolução da espécie humana aconteceu gradativamente, né? Desde o tempo do cientista Darwin, quando ele descobriu a seleção natural e as suas pesquisas sobre a origem da vida, em que ele fez um livro, né, com o mesmo nome, A Origem da Vida, até os dias atuais de hoje, do século XXI. Então, no tema 3, Evolução Biológica e Cultura Humana, neste tema a gente vai conhecer o quê? Um pouco da história evolutiva da ordem dos primatas, com os quais o ser humano tem parentesco evolutivo, analisando como a seleção natural agiu na diversificação das espécies dessa ordem ao longo do tempo. E a gente vai também estudar um pouco sobre a evolução humana, conhecendo tanto as modificações físicas, né, como as que acontecem de forma comportamental e cultural. Que a gente é passado assim, a gente aprendeu com os nossos ancestrais, mas que é passado para os nossos descendentes, de pai para filho, vai passando tanto a cultura como os aspecto físico como comportamental, de uma espécie para a outra. Aí no tema 3 da apostila vai mostrar a caricatura do cientista Darwin, feita em 1871. Essa caricatura, esse desenho, é tipo mostrando uma ironia que fizeram com ele. Porque ele dizia que o ser humano, a espécie humana, ela se originou do macaco, mas não que nós nascemos de um macaco. Porque as pessoas não entendiam a base científica que o cientista Darwin utilizou. Ele disse que somos ancestral. Nós temos uma descendência, não porque nascemos de uma espécie, no caso os macacos, mas porque nós temos parentesco próximo, ancestral comum. Nessa caricatura, Darwin foi retratado como um macaco. Em sua opinião, qual a relação dessa caricatura com as ideias do cientista a respeito da evolução das espécies, em particular da espécie humana? Essas caricaturas servem para mostrar o quê? Demonstra uma crítica em relação a alguém. No caso aqui, a população e quem criou o desenho, ele está fazendo uma crítica ao que Darwin falava naquele tempo, né, na sua teoria darwinista, que ele dizia o quê? Que houve uma seleção natural, os mais adaptados sobreviviam, e no caso da origem das espécies, particularmente a origem dos seres humanos, para ele houve um ancestral comum. Primeiro o quê? Os macacos, e parentesco próprio, originou-se quem? Os seres humanos, os primatas. Isso nas ideias, nas concepções dele, né, do darwinismo, que mais posteriormente com o neodarwinismo, alguns cientistas defendem ainda a teoria dele, a hipótese que ele criou, já outros continuam com o criacionismo, ou o evolucionismo, ou então outras teorias que estão surgindo com uma teoria que está sendo mais confirmada através de estudos atuais da teoria química, né, através das reações químicas. Esses desdobramentos que aconteceu na teoria de Darwin foi mal compreendido porque naquela época, devido à publicação de suas ideias sobre a evolução humana, o que gerou uma interpretação equivocada de que o ser humano seria descendente direto de gorila, chimpanzé e macaco. Não que ele seja direto, né? Mas as pessoas naquela época, por talvez não ter muito estudo, ou não entender o que ele quis repassar, não conseguiram compreender as ideias que ele estava querendo transmitir. E depois de aprender sobre a origem das espécies, fica mais fácil compreender o que Darwin pretendia mostrar, que os seres humanos, gorilas, chimpanzé, teriam um ancestral comum, seriam tipo parentes próximos, embora não dispusesse de registros fósseis que existem hoje. Ele chegou à conclusão que desse ancestral comum teria vivido na África, o continente onde vivem chimpanzés e gorilas atuais,
prevendo o quê? Que vestígios de ancestrais humanos seriam encontrados nesse continente. Os primeiros primatas, os primeiros seres humanos, na concepção dele, foram surgindo primeiramente aonde? Lá na África, juntamente com os ancestrais comuns, que foram quem? Os chimpanzés, gorilas e macacos. Mas o que é que diz as pesquisas atuais? Atualmente, a previsão de Darwin se confirmou. Para saber essas respostas dessas perguntas, a gente vai ter que conhecer um pouco mais sobre evolução humana. Antes, é importante saber que, mesmo contando com muito mais evidência do que Darwin, o estudo da evolução humana ainda é foco de grande discussão entre os cientistas. Ou seja, os estudos ainda não pararam, cada vez mais, ainda tem aqueles cientistas que estão interessados no tema, no assunto, e continuam fazendo pesquisa e estudando através agora com os fósseis, com os microscópios, com a tecnologia mais evoluída, tentando ainda descobrir realmente sobre o fato de como se originou-se tanto a vida como a espécie humana. E a cada nova descoberta que se realiza, hipóteses são confirmadas ou reformuladas. E vale ressaltar o quê? Que há discordância ou mudança de hipóteses. E a reformulação de teorias fazem parte do trabalho e do princípio da ciência, que não possui verdade absoluta. Sendo que a classificação atual, a espécie humana Homo sapiens, pertence à classe dos mamíferos, à ordem primata, e ela está subdividida em 3 subordens. Quais são essas 3 subordens? O prosime, que são os prosímios, como o lêmure, o animal da espécie lêmure, e o lore. Já a outra subordem, a ordem dos tarsiformes. Os tarsiformes fazem parte dos társio, a espécie társio. E os antropoidea, que são antropóides, como os símios ou o macaco, que tem parentesco evolutivo de uns 90%, que é o que está mais próximo evolutivamente. Essa última subordem, a qual pertence o ser humano, encontra-se subdividida ainda em vários grupos, abrigando quem? Tanto os macacos do Novo Mundo, que são o sagui, macaco prego, aqueles macacos menores, né? Como os macacos do Velho Mundo, que eram chamados de babuíno, mandril. E os antropóides, macacos sem cauda, como o gibão, gorila, o chimpanzé, o bonobo, o orangotango, além do ser humano. Com exceção do gibão, essa espécie do Velho Mundo, né? Todos os demais antropóides compartilham com o ser humano a mesma família. Que família é essa? A família Hominidae, que faz parte tanto da espécie humana, hominídeos, como da espécie dos chimpanzé, orangotango e bonobo. Também fazem parte da família Hominidae. Aí temos um quadro, que esse quadro também pode ser consultado lá no tema 1 da unidade 1, lá no volume, bem no começo, né, no volume 1. E esse quadro vai mostrar o quê? A classificação da espécie humana entre os primatas, que mostra o quê? A classe dos mamíferos, a ordem dos primatas e a classificação simplificada da espécie humana entre esses primatas. Porque os primatas não é somente os seres humanos, né? Também tem os prosime, como já foi falado, e as suas subordens, os transiformes e os antropoidea. No caso dos prosime, relembrando aqui que são os lêmures, lore, a subordem tarsiforme, que são os társio, da espécie társio, e a subordem antropoidea, que são os macacos do Novo Mundo, como o sagui, macaco prego, como já foi falado, e o macaco do Velho Mundo, que são os babuíno, mandril e colobo, entre outros. Já os antropóides são a nossa espécie humana, né? Que está junto com a família Ilobatidae, que é o gibão, e a família Hominidae, que são os orangotango, gorila, chimpanzé,
bonobo, e nós, seres humanos, que também temos ancestral comum, parentesco evolutivo semelhante, não igual, apenas semelhante, uns 90%, com essa espécie antropoidea, que também faz parte os macacos, gorilas, chimpanzé. E como a gente como nós vimos, a classificação atual dos seres vivos reflete em quê? No parentesco evolutivo que existe em cada um deles, entre eles. Isso significa que o ser humano compartilha um ancestral comum com todos os demais primatas, tanto os atuais como os que já foram extintos. E a evolução dos primatas, como é que se deu? Aconteceu através de estudo das evidências científicas. Como foram essas evidências científicas? Como foram esses estudos, né? Eles ainda continuam sendo feitos até o momento. E eles mostram que os primeiros primatas surgiram há cerca de 70 milhões de anos. Ou seja, na era geológica, foi entre o fim do período Cretáceo, também chamado de Cretácico, e nesse período eles se adaptaram à vida das florestas, que naquela época estavam em expansão. Havia muitas florestas se reproduzindo e nesse ambiente possuía um modo de vida arborícola, ou seja, ocupava principalmente a copa das árvores de grande porte, né, onde encontrava os alimentos, insetos, frutos e folhas e proteção contra os principais predadores que viviam no solo, através das árvores, porque o que a gente sabe, né? Que chimpanzé, gorila, eles se protegem naquela época e atualmente, se a gente for observar, subindo em galhos de árvores. Isso é uma forma de se proteger contra os predadores daquela época, como também atualmente, né? Se for verificar nas florestas, a expansão dos primatas levou ao aparecimento do quê? De ancestrais dos prosímios, dos tacídeos ou taciformes e dos símios ou macacos, entre 58 milhões e 37 milhões de anos atrás. E, finalmente, entre 23 milhões e 14 milhões de anos, foi que teria surgido os ancestrais dos antropóides. E os antropóides são os que estão incluindo a espécie humana, né? Desse ancestral comum, dos fósseis mais antigos até os atuais, terminando com o ancestral dos antropóides, que foi incluída a espécie de nós, seres humanos, nessa escala geológica desse tempo, né, que terminou nos Cretáceo. Vendo aqui essa escala, que tem a era Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica e o Pré-Cambriano, isso também é visto tanto em história e geografia, né? A gente pode ver os acontecimentos que houve na evolução dos seres humanos, que foi o período quaternário. Lá na era Mesozoica, que foi o período Cretáceo, houve a extinção de quem? Aconteceu a extinção em massa, incluindo os dinossauros de algumas espécies, né, naquele tempo do Cretáceo. Isso há 150 a 200 milhões de anos atrás. Ou seja, os filmes científicos, os filmes de ficção científica que mostram seres humanos junto com um dinossauro não é verdade. Naquele tempo não existia a espécie humana, só os répteis, que no caso eram os dinossauros, que depois que entrou em extinção. Aí sim que apareceu a espécie da raça humana. No período terciário a quaternário, que houve o quê? No terciário, a diversificação dos mamíferos, incluindo os primatas, os primeiros primatas, e no período da era Cenozoica, o período quaternário, é que houve o quê? A evolução dos seres humanos. Ou seja, o período Cretáceo era o quê? Os dinossauros. Quando eles entraram em extinção, foi que lá pelo período quaternário, ainda teve o terciário ainda, foi que apareceu a espécie dos seres humanos, não é isso? Então, temos aqui uma atividade, adaptação ao modo de vida arborícola. Aí nessa atividade ela vai mostrar o quê? O modo de vida
desses seres que se utilizavam das árvores, a copa das árvores, tanto para a sua proteção como para a alimentação. E houve o quê? Parece ter sido selecionado algumas características adaptativas que se tornaram uma tendência na história evolutiva de quem? Dos primatas. A seguir estão relacionadas algumas dessas características. E que características são essas que podemos citar? Uma delas que facilitou a vida das árvores, para quem vivia próximo às florestas, onde tinha várias árvores, foram o quê? A adaptação que eles tiveram como o primeiro dedo polegar, das mãos oponível. As mãos oponível é o que ficam em quê? Na parte dos dedos da mão, ou seja, não é dos pés. Quando fala em oponível, a gente vê o polegar que fica nas mãos. No caso dos macacos, eles continuam andando de 4 patas. Já seres humanos mais evoluídos, eles são bípedes, andam com os 2 pés. Os movimentos dos ombros e dos braços com ampla rotação. E a localização dos olhos na parte frontal da cabeça. Ou seja, uma visão binocular, também chamada de estereoscópica, que permite enxergar em profundidade. São características que somente quem? Apenas primatas possuem, devido à sua forma evolutiva de como eles teriam surgido, né, no período quaternário. O surgimento desses hominídeos, ele foi como? Houve um local de surgimento dos ancestrais, dos antropóides, que foi lá nas florestas tropicais africanas, né, que o que os estudos dizem é que os primeiros foram aparecendo lá na África, e por meio desses estudos geológicos, aproximadamente 8 milhões de anos, ocorreram o movimento das placas tectônicas, né? Se estava havendo um estudo geológico, estudou também os vulcões, a era das placas tectônicas, e essa era que teve essa camada erupção, a camada eruptiva do vulcão, levou à formação de uma cadeia de montanhas, modificando tanto o clima como o ambiente que vivia essas pessoas, esses meros seres primatas, incluindo os seres humanos, lá no leste da África, que ficou mais quente e seco o local, devido às placas tectônicas terem se afastado e alguns vulcões terem entrado em erupção. Porque o que são placas tectônicas? São as placas em que ocorre lá, no caso na África na camada externa da Terra, quando essas placas batem uma na outra, o que acontece? Vai haver uma erupção. E dessa erupção, o que pode acontecer? O magma que fica lá na camada externa da Terra, do nosso planeta em que vivemos, o planeta Terra, né? Ele vai impulsionar essas placas tectônicas, fazendo que elas se afastem. Quando elas se afastam, pode acontecer o quê? Um choque ou deslizamento lateralmente. Porque existem várias placas tectônicas, elas se afastam umas das outras, e quando elas se afastam, elas podem bater em outras, tanto lateralmente, como pode haver um choque entre as outras, né? Umas com as outras, porque são várias placas ao redor desse magma. E quando há esse choque, aí a gente verifica o quê? Que um vulcão pode estar entrando em erupção. Tanto o vulcão como o quê? Outras consequências, outros fenômenos, como formação de cadeias de montanhas, terremoto e a deriva continental. Que no caso da deriva continental seria o afastamento dessas montanhas. E a cadeia de montanha formada nessa movimentação dessas placas tectônicas, naquela época representou uma barreira geográfica que delimitou 2 ambientes, os de clima e vegetação diferentes. Segundo a hipótese mais aceita pelos cientistas, foram essas mudanças de vegetação e clima, porque o clima se tornou mais quente e seco devido à temperatura da Terra, né? Da camada externa da Terra com esse magma e as placas tectônicas, e teria favorecido o aparecimento dos primeiros hominídeos, enquanto no lado oeste da África, do continente africano, continuaram a existir florestas exuberantes, savana,
sob a influência do clima mais quente e seco. Do outro lado, lá do leste, foi ocupando o quê? Savana arbórea, ou seja, árvores frutíferas que tinham frutos que iriam ser os alimentos desses hominídeos. E o processo de expansão dessa savana ocorreu entre 4 milhões e 2,5 milhões de anos atrás. A savana arbórea, esse tipo de vegetação, é um tipo em que as árvores se encontram distantes entre si, diferente de uma floresta, né? Elas são mais afastadas. E a vegetação rasteira, que são as gramíneas, grama, né? Também lá vai ter na savana várias gramas, se torna um ambiente favorável para os primatas e hominídeos, segundo a hipótese dos cientistas daquela época, né? E esse ambiente é a evolução dos primatas. Houve um registro fóssil para mostrar o ancestral de gorilas e chimpanzé, que se desenvolveram no lado oeste da África, enquanto os ancestrais dos seres humanos surgiram no lado leste. Ou seja, houve uma separação. Um estava do lado oeste da África, outro no lado leste, onde tinha as savana arbórea, savana africana. E como a gente pode ter constatado, essas duas regiões passaram a apresentar vegetação em climas diferentes quando foram separadas por uma cadeia de montanhas. Lembrando que essas montanhas, por que aconteceram essas montanhas? Devido ao afastamento das placas tectônicas. Então, no tema 1 vai ser falado sobre isso. Aí você precisa procurar relembrar, estudar para poder explicar a distribuição desses ancestrais, gorilas e chimpanzés, e também a distribuição da espécie humana. E saber que as florestas possuem vegetação densa, árvores próximas entre si, diferente das savanas, que é mais aberta, né? E há uma plantação rasteira também entre elas, que são o que? As gramíneas que está espalhada. Isso dá para levantar a hipótese sobre os problemas enfrentados pelos primeiros primatas, os primeiros hominídeos, no caso a espécie humana, devido a esse tipo de vegetação. E na evolução dos hominídeos, até recentemente, o que é que acontece? Os registros fósseis são os restos de animais encontrados e estudados pelos antropólogos. Eles apontavam o quê? Os australopitecos. Os australopitecos, que é dos gêneros Australopithecus, como os hominídeos mais antigos, eles surgiram há cerca de 4 milhões de anos atrás. Outra descoberta também aconteceu. Eles mostram o que? A espécie mais antiga na linhagem que deu origem ao ser humano. Ardipithecus ramidos, entre 5,8 milhões a 5,2 milhões de anos atrás, e também o Ororhyntugenensis, que foi de 6 milhões de anos atrás. E por último tem também outro, que são os Sahelanthropus tadense, entre 7 e 6 milhões de anos atrás, conforme tem um gráfico a seguir mostrando. Nesse gráfico tem a representação resumida de todo esse estudo filogenético. Houve uma filogenia, que é essa árvore em forma de gráfica para representar o gênero de cada espécie, a espécie Australopithecus e a espécie Homo, no caso ser humano Homo sapiens, e os seus gêneros ancestrais. E, no entanto, os Australopithecus, eles existem com mais informações. O que se sabe, por exemplo, é que esse foi um grupo bastante diversificado e que várias de suas espécies coexistiam. Ou seja, eles viveram na mesma época, coexistiam, viveram junto. Provavelmente competiam entre si em busca de alimento, né, recursos do ambiente, e acreditava-se também que essas espécies também eram como os seres humanos, bípedes, caminhavam de 2 pés, e também eles eram já da forma, a coluna vertebral, a forma ereta, ou semi-ereta, não andavam que nem 4 patas igual aos macacos.
e todos ainda dependiam das árvores para se proteger e se alimentar, e devem ter complementado a sua alimentação com o resto de carcaça abandonado de predadores, como leões ou leopardo. Naquela época, talvez, os estudos de fósseis mostram que eles se alimentavam, por ser uma espécie carnívora, né? Se alimentavam tanto de vegetais, mas também de restos de animais encontrados mortos. Isso lá na África, devido ao clima africano, está sofrendo constantemente alterações, um clima muito quente e seco, no hemisfério norte, no período glacial, né? E no lugar da savana arbórea teria instalado savana arbustiva, vegetação ainda mais aberta, o que levou à diminuição da quantidade de abrigos possíveis para os australopitecos. E devido a isso, esses fatores, ficou mais exposto aos predadores, levando à extinção da maioria das espécies de australopitecos, isso entre os anos de 2,4 a 2 milhões de anos atrás. E dessas espécies que sobreviveram, supõe-se o quê? Que alguma tenha dado origem ao gênero Homo, que no caso temos o quê? Homo sapiens, que é a nossa espécie da raça humana, né? O gênero Homo contou com diversas espécies que coexistiam entre si, viviam no mesmo ambiente, né? E também com alguns australopitecos em certo momento de sua história evolutiva. Isso é mais para a gente conhecer de onde surgiu evolutivamente e qual período a espécie humana ela foi incluída, né? No caso do Homo, essa espécie foi evoluído, tornou-se Homo habilis, considerado Australopithecus habilis. Depois, Homo rudolfensis, depois passou Homo erectus, Homo ergaster, Homo neandertais, que foram considerados Homo sapiens neandertais, como alguns pesquisadores sugerem, preferem chamar, né, Homo sapiens neanderthalensis, e por fim foi que originou quem? O Homo sapiens, Homo sapiens, que é a mais atual, que é a nossa espécie humana, Homo sapiens. E as tendências na evolução do gênero Homo foram o aperfeiçoamento do modo de andar bípede, 2 pés, e a postura ereta, a coluna vertebral, coluna espinhal, bem como o crescimento do volume do crânio, né? O crânio foi se desenvolvendo mais ainda e crescendo, aumentando o seu volume, que se relaciona com o aumento do cérebro e, consequentemente, da inteligência, que são os únicos animais que possuem inteligência, né? A capacidade de pensar. A postura ereta deu liberdade às mãos, que já não andavam mais de 4 patas, e com isso, essa espécie gradualmente puderam se aperfeiçoar na fabricação e no uso de ferramentas. Além disso, outras características foram surgindo, características importantes que permitiram sua sobrevivência e a dispersão do ambiente, ou seja, eles foram ganhando cada vez mais independência, e com a descoberta e o uso do fogo, e esse controle da descoberta do fogo, o aproveitamento de peles de animais como vestimento, sobretudo que é a capacidade de comunicação, que foi a base da vida social, né? A capacidade de falar, se comunicar através da fala. Já na evolução cultural, acredita-se que o Homo sapiens tenha surgido entre 200 mil e 150 mil anos atrás, lá na África, no continente africano. E essa linhagem, que veio do Homo ergaster entre 1,8 milhão e 1 milhão de anos, essa espécie, diferentemente de todas as demais do mesmo gênero, entraram em extinção. Sobrevivendo quem? Os que é da era atual, que se espalhou da África foi para a Ásia, para a Europa, depois para a Austrália, e da Austrália foi se espalhando por todo o continente, todos os continentes que
que também existe, né? O continente brasileiro, os que está incluído o Brasil e todos os outros, entre 14 mil e 11 mil anos atrás, para o continente americano. E o grande desenvolvimento do cérebro, tendência evolutiva nos hominídeos, está relacionado com habilidades comportamentais que permitiram a sobrevivência e esse espalhamento, né, a dispersão dos seres humanos para todos os outros locais. Não só ficar restrito à África, mas se espalhou por todos os outros continentes. Na América do Sul, América do Norte, na Oceania, África, Europa, Ásia, em todos os continentes vai ter espécie da raça humana. Entre essas habilidades é possível citar também o desenvolvimento da linguagem. E esse fato, a descoberta da linguagem, por sua vez, foi relevante para o desenvolvimento da cultura, a evolução cultural, entendida aqui como processo de transmissão de conhecimento e as tradições de uma geração para a outra. Outros comportamentos que também a gente acha importante considerar para a evolução cultural foi o período de cuidado com a prole. A prole são o quê? Os descendentes, são a herança, os filhos, que na sociedade humana é particularmente longo se comparado com outros primatas. A invenção da escrita por meio de desenho e hieróglifo egípcio daquela época, que foram os egípcios em 3.500 anos antes de Cristo, que foram os primeiros a desenvolver a escrita, né, o alfabeto árabe. Garantiu outro passo importante na transmissão cultural. A espécie humana não depende apenas da seleção natural para se adaptar ao ambiente, apesar de estar se transformando o tempo todo, como qualquer ser vivo. Ou seja, a seleção natural continua acontecendo atualmente também, e estamos expostos a diversas modificações do ambiente, que são aquelas modificações como o aquecimento global, a camada de ozônio que está sendo destruída, é prejuízo e problemas ambientais, né? A gente está exposto. E os quais os indivíduos da nossa espécie conseguem se adaptar, mesmo acontecendo essa destruição, uma vez que modificamos o ambiente de acordo com a necessidade, ou seja, a gente pode transformar o ambiente tanto para prejudicá-lo como para melhorar para o nosso bem comum, em razão da nossa grande capacidade de criação tecnológica, sobretudo a partir do quê? Da era da Revolução Industrial, em que foi construído grandes máquinas, e atualmente com a era da tecnologia, né? E essa modificação, em especial causada por nós seres humanos, tem se intensificado de tal forma que muitas outras espécies não têm tido condições de se adaptar a elas. Como há outras espécies inferiores a seres humanos, não têm capacidade de se adaptar tanto como nós da espécie humana, o que está acontecendo? Algumas dessas espécies, como não conseguem se adaptar, está ocorrendo a seleção natural e algumas estão, infelizmente, entrando em extinção devido a essas tecnologias. Porque as tecnologias tanto é para o bem comum, mas, consequentemente, algumas delas podem gerar tanto o esgotamento dos recursos da natureza, do planeta, como a extinção de algumas espécies ambientais, né? Espécies de seres vivos, tanto de plantas como de animais. Então, podemos concluir aqui no volume 2, que foi estudado sobre a origem e evolução, em que a gente iniciou os estudos sobre a origem da vida, né? Lá com as hipóteses tanto da abiogênese como da biogênese, as hipóteses também que foi criada por cientista Lamarck e Darwin, e dando continuação com o neodarwinismo. E aqui no tema 2, no tema 3, que a gente falou sobre a evolução no dia a dia, né, atualmente. A seleção natural também temos a seleção artificial, que um exemplo é o uso de antibiótico, que acontece tanto a seleção que eles ganham resistência no caso de medicamentos, que antibióticos servem para matar bactérias. E no tema 3, a evolução biológica e cultural humana, que essa evolução biológica também tem a evolução cultural,
que desde a seleção natural, no período Cretáceo, que teria surgido lá no período da era dos terciário e quaternário, a espécie humana, que surgiu dos primatas, em seu ambiente de evolução, no caso, naquele tempo. A gente teve um ancestral comum, que foi os macacos, orangotangos, gorilas. Não que viemos do macaco, como foi mal interpretada a teoria do Darwin, né? Que ele acreditava tanto na seleção natural, como o neodarwinismo também acredita, os cientistas também acreditam nessa parte da evolução, como também na parte da seleção natural, seleção artificial, e o ambiente em que viveram, que houve uma adaptação. Os primeiros seres humanos foram originados primatas lá na África, no continente africano, e tiveram o espalhamento, uma dispersão para outros continentes, inclusive o americano aqui no Brasil, e que houve adaptações, como eles passaram a ser homo sapiens, capacidade de pensar, criaram a linguagem, a escrita, e a evolução cultural. E que essa evolução dos hominídeos, cultural, mais voltada para o quê? Atualmente, mais voltada para a preservação do meio ambiente, que é a preservação do ambiente em que vivemos, para quê? Tanto para beneficiar a nós seres humanos, como com a vinda da tecnologia, infelizmente, provavelmente prejudicar outras espécies inferiores, no caso, algumas plantas e animais. Vou mostrar agora uma atividade relacionada, atividade de vestibular, relacionada ao uso da seleção tanto natural como artificial. No caso aqui, o uso de medicamentos. E nessa questão, ela vai falar aqui do uso de antibiótico. E nesse uso de antibiótico, vamos interpretar cada um dos itens A, B, C, D, para marcar qual vai ser o correto. No caso, o correto vai ser ou o item A ou A, B, C, D, mas antes vamos ter que fazer uma interpretação do que a questão está pedindo. No caso dessa questão lá de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai dizer o quê? O uso de um mesmo antibiótico, que são medicamentos para tratar bactérias, né, doenças causadas por bactérias, esse mesmo antibiótico para tratar repetidas infecções causadas por mesmo tipo de bactérias, tem como consequência a ineficácia do tratamento, ou seja, ele vai deixar de servir para tratar essa doença. Tal resultado é devido ao fato de, no item A, o antibiótico induziu modificações no metabolismo das bactérias. Esse antibiótico, esse tratamento com antibiótico, ele vai mexer com o metabolismo das bactérias? Não, esse não é o motivo da ineficácia, esse é o motivo da eficácia, né? Mexer no metabolismo das bactérias para que elas se tornem enfraquecidas e morram, né? Item A está falso. O item B, o tal resultado da ineficácia vai ser devido às bactérias se adaptarem individualmente ao antibiótico? Não. Cada bactéria deve se adaptar de forma igual a esse determinado medicamento. O item C, o antibiótico vai selecionar na população bacteriana, e essas bactérias que já eram resistentes, vai se tornar mais resistente ainda a eles, vai haver essa seleção, no caso aqui a seleção artificial. Sim, o item C está correto. O item D não está correto, porque o antibiótico ele vai induzir diretamente nas bactérias a resistência? Não. O antibiótico não vai agir diretamente, precisa haver uma seleção. E ele vai selecionar quem? Devido à ineficácia, por não estar mais servindo o antibiótico nesse tratamento. Vai selecionar aquelas bactérias que se tornaram mais resistentes devido à mutação. Não diretamente em todas as bactérias, mas naquelas em que sofreram uma seleção. No caso do item 6 está correto, porque sim, vai ter que acontecer uma seleção artificial, demonstrando o quê? A ineficácia do medicamento, ou seja, ele não vai mais servir
para o tratamento dessa determinada doença causada por essa bactéria. Então, o item correto da questão vai ser o item C.